A juventude não está a se sair bem no mundo moderno. Os jovens estão muito depressivos, com problemas emocionais e alguns pensam até em tirar a própria vida. Muitos especialistas tentam explicar isso de várias formas e, para mim, a explicação mais válida é aquela que diz que muitos homens estão sem esperança no seu futuro. Porque se vermos, antigamente os homens podiam pelo menos sustentar-se com um emprego simples, arranjar uma esposa e começar uma família. Mas da forma como o mundo está atualmente, ficou muito difícil para o jovem de origem humilde sequer conseguir um emprego. Podemos até falar da situação socioeconômica do país como uma dessas causas e até que faz sentido. Mas é especialmente difícil para nós homens porque não só já é difícil arranjar um emprego, como também é difícil para aqueles que conseguem arranjar um emprego, arranjar uma esposa. Esse é outro problema. Porque atualmente as famílias tradicionais têm sido substituídas pela cultura da curtição. Então você arranja um emprego, mas não consegues arranjar uma esposa. E a cultura da curtição tem um problema grave, que é tornar um relacionamento que era para ser entre duas pessoas, torna-se num relacionamento aberto, quer do lado do homem, quer do lado da mulher. Então nunca são só duas pessoas num relacionamento. E isso faz com que muitos homens fiquem frustrados. E falando de um contexto histórico, é muito perigoso ver muitos homens desempregados e frustrados sexualmente, pois isso cria uma grande crise social. E sabendo disso, nenhum de nós quer que cheguemos a esse ponto. É necessário mudarmos isso. E nessa parte terei que falar da igreja, pois a igreja é um dos pilares principais da família tradicional. Por isso que a Bíblia diz que o relacionamento tem que ser só entre um homem e uma mulher e tem que ser depois do casamento. Então, como a juventude não tem frequentado tanto a igreja, acabamos abandonando esses valores. E a família tradicional está em declínio. Porém, existem três coisas que fazem com que as pessoas não notem, não percebam o declínio que a nossa sociedade está enfrentando. E são coisas que, como é que eu posso dizer? São coisas que foram implantadas na nossa cabeça, que é para nos deixar mais calmos, mais passivos. E nós não façamos nada em relação a isso. E essas três coisas são drogas, festas e a própria imoralidade sexual. E eu vou falar de cada uma delas detalhadamente. Falando sobre drogas, eu quero falar das duas que são mais comuns. Primeiro é a cannabis, que também é conhecida como lhamba, ou pelos nossos amigos brasileiros é conhecido como maconha. E qual é o efeito da lhamba? A lhamba tem um efeito que todos nós já sabemos, que é nos deixar mais calmos. Só que a lhamba nos deixa até calmos demais, ao ponto de nós não entendermos o que está acontecendo à nossa volta. Há algumas pessoas que trabalham na área de neurologia, sabem qual é o efeito que a lhamba tem no nosso cérebro. E ela nos deixa muito passivos até demais. E quando consumida com exagero, as pessoas que consomem perdem até a motivação da vida. São pessoas que ficam como drones, não têm motivação nenhuma com a vida e isso é péssimo. Então temos que lutar contra o consumo da lhamba por si só. A outra droga que as pessoas têm consumido muito e está a fazer com que eles não se apercebam o estado da nossa sociedade é o álcool. Bem, o álcool, é um pouco estranho um cristão falar sobre o álcool, porque a Bíblia fala normalmente sobre o álcool, né? Jesus Cristo transformou água em vinho, mas não é bem do jeito que nós consumimos álcool que se consumia no contexto bíblico. Nós só queremos nos embebedar para poder esquecer dos problemas, digamos assim. Mas só que quando o efeito do álcool passa, nós nos apercebemos que os problemas não passaram, continuam lá. E para não falar dos outros efeitos negativos que o álcool tem no nosso corpo, e não só, como o álcool também mata muita gente nas estradas. Então o álcool também é uma droga que nós devemos nos abster. E a outra coisa que são as festas que eu vou falar, não é para vocês me entenderem errado, mas as festas que eu me refiro não são aquelas festas de família ou mesmo até convívios entre amigos.
E mesmo nesses convívios entre amigos tem que se saber escolher quais são os que nós vamos participar. Porque as festas que eu estou a me referir são festas mundanas, onde só se propaga músicas satânicas e se promove tudo o que é errado. E é dessas festas que eu estou a falar. São festas erradas que muitos jovens participam e, nesse caso, nos shows até muitos jovens roubam dinheiro do pai para poder comprar ingressos e entrar lá, ou comprar bebidas, impressionar as pessoas. E isso é muito errado. Porque quando essas festas acabam, só fica o arrependimento. As pessoas se arrependem porque que gastaram dinheiro nisso. Alguns até podem falar que não, mas nós sabemos que no fundo, a maioria se arrepende de ter participado dessas atividades. E a última coisa que eu queria falar é sobre a imoralidade sexual. Aqui não tem muito segredo. A imoralidade sexual é errada de todas as formas possíveis. Primeiro, a fornicação. Fornicação é errada. Fornicação é extremamente errada, porque no contexto bíblico, Deus foi claro quando falou que o sexo tem que ser entre um homem e uma mulher depois do casamento. O problema da fornicação é que pode gerar duas coisas, que é a engravidez indesejada e, obviamente, pode gerar doenças no corpo das pessoas que praticam. E a outra coisa que eu estava para falar, que é sobre a imoralidade sexual, é a masturbação. A masturbação tem quase o mesmo efeito que a lhama, então também é algo que nós devemos lutar contra, a imoralidade sexual. Então, eu acabei de falar de muitas coisas que nós devemos evitar, mas o que é que nós devemos fazer? Bom, primeiramente eu vou falar de forma espiritual. A primeira coisa que devemos fazer é nos arrepender e nos entregar a Deus. Só se mudarmos de verdade e aceitarmos Cristo, podemos nascer de novo. E isso inclui ir à igreja. Sim, isso mesmo, ir à igreja. Sei que muitos dizem que a igreja está dentro de nós, mas isso não faz muito sentido. Pois nós não aprendemos nada sozinho, nós precisamos sempre de um professor, de alguém para nos ensinar. E ir à igreja vai nos ensinar até a ser mais próximos de Deus, né? A ser mais próximos de Cristo. E também devemos procurar saber como estão os nossos amigos. Tipo, depois mesmo de você assistir esse vídeo, envia uma mensagem para aquele teu amigo que você já não vê bastante tempo, ou aquele amigo que você acha que não está bem. Não precisa escrever muito. É só você escrever como vai, mano. Só quis saber se está tudo bem. Será que tem algo de errado em fazer isso? É claro que não. Então, são 3 coisas que eu recomendo que vocês façam depois de assistir esse vídeo. Limpa o teu quarto, procura saber da saúde dos teus amigos e vai à igreja nesse domingo.